falar um pouco sobre por que contratar uma assessoria completa. Roberta, você é assessora, tá falando sobre esse assunto, putz, vai puxar a sardinha pro seu lado? Eu vou mesmo, é óbvio que eu vou. Na verdade, a minha missão aqui é fazer com que vocês entendam, gente, o benefício disso. Que você acha que é mais caro do que a assessoria final, você vai se ferrar. Na verdade, o custo-benefício é muito maior. Você, noiva, precisa entender o valor agregado da nossa assessoria completa. Bom dia, comunidade! Ao longo desse vídeo, eu vou te contar um pouco sobre os benefícios realmente de ter uma assessoria completa, de contratar uma assessoria completa. Por que investir um pouco mais numa assessoria e não ter uma assessoria final e ter uma assessoria completa? É isso mesmo, mas antes de eu começar, eu quero que você curta aqui, compartilha, bate o sino pequeno, comenta, compartilha, manda para as amigas que estão aí querendo casar, gente, explica e vamos fazer que o mundo entenda a nossa profissão, né? Então você é assessora, compartilha isso, entendeu? Compartilha, faça com que o mundo entenda o valor do nosso serviço. E eu vou te ajudar a fazer com que as suas noivas e as minhas noivas e todas as noivas do mundo entendam, assim como os fornecedores também. A gente sabe que organizar casamento toma muito tempo, né, gente? São muitas coisas para ver, a gente fala com mais de 40 fornecedores, etc, etc. Muita coisa para falar, para ver, para organizar, para reunir, coisas que você, noiva, nem imagina e nem sabe. Pois é, o modelo da assessoria completa, ele abrange tudo, do início ao fim do casamento. Tem duração de 12 meses, às vezes quando a noiva é um pouco mais ansiosa, dura um pouquinho mais, né? Hoje em dia, os noivos, eles têm contratado a gente mais perto do casamento mesmo, então entre 12 meses, 10 meses. Ultimamente a gente fez uns 2 casamentos aí em 5 meses. E tudo bem, digamos que a média seja 12 meses, ou seja, um ano antes, você contrata a gente e a gente começa a ver tudo. A primeira coisa da assessoria completa, obviamente, é fazer uma reunião de briefing. O que significa essa reunião? Para que essa reunião? Oh, meu Deus! Claro que a gente precisa entender você. Noiva, você noivo, entender o casal, entender o casamento, então entender vocês pra gente conseguir dar dicas para o casamento, dar ideias para o casamento. Vocês estão aí super acostumados a ver algumas coisas de casamento, mas nós vemos casamento todos os dias e com certeza a gente vai poder agregar com ideias que façam sentido para o seu casamento e não só uma coisa do tipo, tá na moda e depois você vai se arrepender disso porque não é atemporal. Então a gente consegue, principalmente aqui na Casa de Dois, a gente trabalha com uma coisa bem atemporal e trazer o genuíno para dentro do seu casamento, né? Mais do que ostentar e mostrar para as pessoas. A gente precisa pensar um pouco mais nisso e pensar na verdade nossa, né? O que a gente vai colocar ali dentro. Então, essa reunião de briefing, a gente entende vocês, entende um pouco da família, do processo e depois a gente fala sobre o casamento. Desde o making off, cerimônia, o que vocês esperam da festa, quais são as 3 principais prioridades para vocês, para que então, depois disso, a gente monte uma planilha orçamentária. Isso mesmo. O que eu gosto de dizer aqui para os meus noivos é que a gente traz uma visão macro do cenário casamento. Essa é uma frase minha, sei lá, a Carol já deve ter escutado umas 1000 vezes, mas a gente realmente traz essa visão porque vocês, noivos, buscam isso. Vocês querem saber, puxa, quanto custa o meu casamento? Quanto eu vou gastar nisso, né? Não é só aquela questão do sonho, porque óbvio que existe o sonho, mas sim, a gente tem que ir pra prática também, ir pro racional e entender quanto que isso vai custar. Então, a gente monta uma planilha orçamentária que ela é dividida em 3 colunas e a primeira é o budget ideal, quanto que você realmente quer gastar. A gente joga ali, já tem as porcentagens e eu já sei exatamente quanto que o seu casamento deveria custar em cada item, né? A gente sabe quanto que você tem que gastar para não estourar aquele budget ideal. Mas, depois da reunião de briefing, a gente preenche uma coluna dessa planilha que eu chamo de expectativa dos noivos, né? E aí eu coloco lá com a nossa experiência, todo o nosso expertise, realmente quanto vai custar aquilo que vocês falaram pra gente na reunião de briefing. Eu vou falar, olha, meu amigo, você quer gastar R$5 no seu casamento? O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Alimento. Ué. Mas o seu casamento vai custar R$10, tipo isso, entendeu? Então a gente faz meio que sonho versus realidade em termos financeiros para vocês entenderem quanto que esse sonho custa. E aí tá na mão de vocês decidir, olha, Roberta, a gente vai cortar isso, vai cortar aquilo, ou não, vamos seguir com isso, vamos investir mais, esse é nosso sonho, vamos fazer acontecer. E isso faz com que vocês não tenham surpresa lá na frente.
Quando as noivas contratam assessoria final, 95% das vezes, nesses 3 meses finais, ela tem que gastar um monte de coisa porque ela acabou não prevendo isso durante a organização inteira. Quando a gente entra, eu falo, olha, ficou faltando isso, o alinhamento entre o buffet e a decoração, ficou faltando, o tamanho da mesa tá errado, o gerador que você contratou tá errado, minha filha, faltou o cabo, faltou não sei o quê, ou então você não contratou iluminação cênica, o fornecedor que você contratou, ele falou que tinha, mas tinha só externa, não tem interna, não tem um pimbim. Você sabe o que é pimbim? Não sabe, mas eu sei exatamente quantos pimbins tem que ter pro seu casamento. Então, tudo isso a gente avalia numa completa, o que a gente não faz numa assessoria final. E aí isso pesa depois, ou seja, esse alinhamento de expectativa logo no início pra gente não ter surpresa depois, gente, na boa, impagável. Depois disso, decidido, ok, Roberta, vamos gastar XYZ, ok, a gente vai para o próximo passo, que é começar a indicar os fornecedores. Óbvio que, paralelo a isso, a gente criou um checklist, um cronograma com data limite para cada contratação e cada coisa que precisa ser feito dentro do teu casamento. Isso faz com que você tenha menos ansiedade e menos estresse. Dentro do nosso sistema, a gente usa um sistema para organizar seu casamento, obviamente, nós somos modernas, cools, descolados. E aí, dentro desse sistema que vocês têm acesso, vocês conseguem ver o que precisa ser feito, o que vai ser feito, o que está em andamento, o que estamos fazendo. Ou seja, isso gera menos ansiedade. Você tem o timing de cada coisa. Você não precisa ficar frenética aí, achando que é hora de contratar o doce ou o bem casado, quando, na verdade, a gente precisa primeiro contratar foto e vídeo. Então, essa coisa toda aí, a gente te traz nesse balanço geral. Primeiro, a gente faz buffet, decoração, foto, vídeo, fornecedores que são mais caros e fornecedores que fazem um casamento por dia. A gente faz uma análise de custo-benefício de cada item. Isso mesmo. A gente não simplesmente te manda um PDF e te manda um orçamento para você distinguir, para você traduzir isso. Não. A gente traduz isso para você. Então a gente orça aí 3 fornecedores mais ou menos que faz sentido para você, porque a gente já entendeu o seu perfil naquela reunião de briefing. Você não vai precisar ficar aí no Instagram gastando seu tempo e sem saber se esse fornecedor é ou não confiável, porque quem vai saber se ele é confiável ou não sou eu, e eu vou te dizer. E aí a gente vai indicar esses 3 fornecedores e assim também, gente, fique claro, não temos cartela de fornecedores exclusiva, nada disso. A gente, trabalha com 1 milhão de fornecedores diferentes e a gente gosta também sempre de conhecer fornecedores novos. A gente começa, então, a análise de custo-benefício, a gente indica 3 de cada. O que significa essa análise, Roberto? O que é isso que você tanto fala? Gente, é um nome que eu criei para simplesmente explicar para os noivos e traduzir cada orçamento. Trazer para vocês uma forma clara de entender a diferença entre eles, o que cada um oferece e por que é diferente, entendeu? Então, a gente, depois de montar ponto a ponto, eu coloco ainda uma conclusão sugerimos que para você seja melhor esse ou esse, você reunir com esse ou com outro, e aí fica ao seu critério escolher e reunir com quem você quer. E aí esse processo, obviamente, esse passo vai durante o casamento praticamente inteiro, com vários itens e várias coisas que a gente precisa contratar, mas é aí, nessa parte, nessa análise de custo-benefício, onde está a grande diferença. Por quê? Você falou pra gente que o seu casamento vai durar 9 horas, que você quer que o buffet tenha ilha gourmet, lanchinho da madrugada, welcome drink, que o welcome drink comece tal hora. Então a gente já orça com isso tudo previsto, para que você não tenha surpresa lá na frente. A gente já orça hora extra se for preciso, a gente já orça com tudo que você realmente quer. Para que depois fale, mas olha, você contratou isso aqui, mas aquilo lá que você falou que queria não está incluído. Pois é, aqui a gente não gosta de trabalhar com surpresas. Então a gente realmente fecha no contrato tudo aquilo que você precisa para o seu casamento, para não ter surpresas depois. Essa é a chave do negócio. Depois disso, a gente manda a sugestão, vocês escolhem, reúnem, falam, eu quero fechar com esse, a gente chora desconto, chora a forma de pagamento, negocia o que for preciso para depois, então, a gente pegar o contrato. A gente olha esse contrato, analisa as partes operacionais dele, ou seja, o que realmente precisa ter para o teu evento acontecer da maneira que você quer, para que a gente não tenha surpresa lá na frente. Isso porque o fornecedor pode simplesmente esquecer alguma coisa que foi combinado, então, para não ter esse problema, a gente coloca tudo no contrato para ter isso documentado e lá na frente a gente também não ter surpresas. Essa palavra aqui, surpresas, não trabalhamos, ok? Agora, uma coisa que eu não falei aqui, que é importante ressaltar, que o orçamento estimado dos noivos vira nossa meta interna.
Isso é real, gente. Vira nossa meta interna. A gente leva isso pra vida e fala, nossa senhora, se a gente não conseguir o desconto aqui, a gente vai ter que conseguir nesse e não sei o quê. E, cara, aquilo vira nosso mesmo. A gente se sente muito parte do casamento. A gente não se sente parte. A gente é parte. E quando você é parte de alguma coisa, você pega e abraça como se fosse seu. Olha só a economia. Se você tá lá na assessoria final, você tá contratando esses caras sem desconto. Perdeu o desconto da Robertinha, perdeu o desconto da Robertinha, perdeu o desconto da Robertinha. Tá pagando mais barato na assessoria final, mas no fim tá pagando o quê? Mais caro nos fornecedores. E você também depois, lembre-se, vai ter custos no final que você achou que você não teria. Aliás, você nem imaginou, não é mesmo? Mas a gente está aqui para o quê? Antever os problemas para que não tenha problema no dia do casamento. Acho que deu para entender aqui que para de achar que você vai economizar, contrata logo essa assessoria completa e seja esperto.